Essa próxima questão fala muito importante aí sobre o protocolo de Kyoto, que vocês viram aí em geografia e que nós vamos relacionar aqui com a parte de química para vocês, ok, vestibulando? A implantação do programa de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa pelos países que assinaram o protocolo de Kyoto cria um mercado para comercialização de crédito de carbono. Considere as afirmações a seguir. Então, antes da gente ir aqui para essas considerações, vamos reler esse texto aqui, que ele é muito rico em informações para o vestibular, para as provas aí de geografia, de biologia, de química, ok? Vamos reler e vamos comentar algumas coisas. A implantação do programa de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa pelos países que assinaram o protocolo de Kyoto cria um mercado para comercialização de crédito de carbono. Então, primeiro, o que é o protocolo de Kyoto? É a implantação de um programa para reduzir as emissões de gases. Então, é para cá, protocolo de Kyoto. É para reduzir as emissões de gases. Os países têm muitas indústrias, muitas chaminés, produzindo CO2, os carros de transporte produzindo CO2, tá? As próprias, preste bem atenção, não é só o CO2 que provoca, que aumenta o efeito estufa, não. Primeiro, vamos devagarinho. O efeito estufa, ele é um mal para a humanidade? Não. Nós só estamos vivos e só foi possível a vida na Terra devido ao efeito estufa. A atmosfera que foi feita ao longo do tempo pela natureza, né, com CO2, tá certo? Esse CO2, a onda eletromagnética vinha do Sol com energia, batia no solo, esquentava a Terra e voltava. Parte dessa onda que volta é absorvido pelo CO2 e fez com que o nosso ambiente tivesse aí uma certa temperatura para a nossa sobrevivência. Essa parte da onda eletromagnética que bate e volta, quando ela vem, ela passa pelo CO2 que existe lá na atmosfera. Quando ela bate na Terra, ela perde energia, que ela esquenta a Terra, o Sol esquenta. Então ela volta com a frequência diferente, com a energia menor. Quando volta, quando o Sol veio, tudo bem, passou a onda eletromagnética do Sol, passou pelo CO2. Quando volta, vem com frequência diferente e ela não consegue, essa frequência diferente, parece muito com a frequência de vibração do CO2, então o CO2, a molécula, por ressonância, ela fica com essa energia. Então o CO2 esquenta e esquenta o ambiente. Então o efeito estufa foi necessário para a criação da vida na Terra. O que nós, seres humanos, estamos aumentando é mais CO2 do que o necessário e esse efeito estufa está aumentando, tá, o valor do efeito estufa, e esse aumento desse efeito estufa é que está provocando o aquecimento global, é que está provocando exatamente aí o derretimento das geleiras, toda a mudança do clima. Então é o aumento do efeito estufa que é maléfico. Então lembre-se disso. E lembre também que o efeito estufa não é só o CO2, existe um outro gás, o CH4, o metano, o CH4, que é aquele gás que quando a gente perfura lá o poço de petróleo, geralmente ele vem logo saindo, antes queimavam ele, hoje já estão tentando aproveitar, mas o CH4, ele faz um mal ao efeito estufa, tá certo? Ele aumenta o efeito estufa, não é só o CO2. E o CH4, se você tiver só uma molécula de CO2 e só uma de CH4, aquela frequência da onda que bate e volta é muito mais próximo da frequência do CH4. Então, por ressonância, o CH4 absorve muito mais aquela energia que o CO2. Então, o CH4, se fosse a mesma quantidade de CO2, ele era o maior responsável pelo efeito estufa. Só que nós sabemos que, devido à queima de gasolina, à queima de óleo diesel, à queima de álcool, aparece aí o CO2 e como o CO2 está na quantidade muito maior, por isso que ele termina sendo o principal gás que prejudica o efeito estufa, que faz aumentar esse efeito estufa, tá? É o CO2, pela quantidade dele que está maior na atmosfera, mas o CH4 também contribui para esse aumento do efeito estufa, que é maléfico o aumento do efeito estufa, ok? Então entenderam qual é o efeito estufa, entenderam quais são os dois gases. O CH4, o pessoal diz, a hidrelétrica lá de Paulo Afonso, a água cai, gira lá uma hélice, essa hélice tem um ímã preso num fio e gera energia elétrica, é verdade.
Aí diz, é uma energia limpa. Não é. Por que não é uma energia limpa? A hidrelétrica, ela também aumenta o efeito estufa, porque na hidrelétrica ela represa, né, faz aquela represa e fica uma quantidade de água enorme. E aquela quantidade de água enorme, tá certo? Ela produz ali, vai ter muita matéria orgânica ali, vai se decompondo, né? E se tiver agricultura perto, onde o pessoal coloca mais fertilizante, né, para aquelas culturas de cana-de-açúcar ou de outras crescer, esses fertilizantes tem muito óxido de nitrogênio, termina passando para o solo, entrando na água subterrânea ou chegando a esses rios, e também esses fertilizantes produzem mais contaminação daqueles rios, né? Os rios ficam, em vez de ter só água ou aquela represa, ter só água, termina aparecendo muita vegetação também, e ali aquela planta termina morrendo dentro da água, né? Vai ocorrer todo o apodrecimento dela, e ali aquela matéria orgânica depositada, ela libera o CH4, que termina contribuindo para o aumento do efeito estufa. Então as usinas hidrelétricas, ela também, mesmo sendo só com água, ela termina sendo uma fonte poluidora na natureza e termina sendo uma fonte que aumenta o efeito estufa em função do CH4. Já a termoelétrica, em que queima o carvão ou queima o gás natural para gerar eletricidade, todo aquele processo, através do vapor que gera uma hélice, que gira uma hélice, e aí vem todo o processo, como eu falei, ela usa o óleo diesel, ela usa o gás natural ou qualquer outro tipo de gás lá, ela termina produzindo CO2. Então as termoelétricas lançam CO2, também polui, mas a hidrelétrica não lança CO2 porque usa a força da água, mas lança CH4 através dessa forma que eu expliquei da decomposição da matéria orgânica que gera o CH4, ok? Então lembre-se que é importante vocês saberem isso sobre a parte do efeito estufa. E o que foi que aconteceu? Os países se uniram e viram que o aquecimento estava aumentando muito. Então eles fizeram um tratado, assinaram, que só iam emitir aquela quantidade de CO2. Eles iam procurar outras fontes de alternativa para alimentar a indústria e eles não iam mais passar daquele teto, daquele valor. Então isso foi o protocolo de Kyoto também, que assinaram para não continuar aquele crescimento que estava e lançando mais CO2. Então eles colocaram um limite para lançar o CO2. Mas de tal forma que eles fizeram um acordo que é o seguinte: chegou aquela quantidade, mas se um país reduzir, eu posso pagar aquele país pelo que ele reduziu, pela quantidade que ele reduziu, eu dou dinheiro àquele país e ele vai receber esse dinheiro, pode até criar, em vez de lixões, pode pegar esse dinheiro, pode fazer aterros sanitários, onde vai diminuir a quantidade de CH4 que sai, de gases que sai, e esse país vai receber dinheiro, vai diminuindo, e como eu paguei, eu posso pegar essa diminuição dele, aumento o meu lançamento de CO2, mas em termo mundial permanece a mesma quantidade. Então isso gerou no mercado, nas bolsas de mercados, né, bolsas de valores, o que a gente chama de crédito de carbono, que o país que chegou ao seu limite, ele ia construir mais uma indústria que ia mandar CO2, ia passar do limite, ele pode passar individualmente, mas se algum outro lá diminuir, aí ele faz a compensação, um diminuiu, eu passo. Agora, aquele que diminuiu, vende, né, apresenta um projeto mostrando que diminuiu a emissão de CO2 e de CH4, recebe dinheiro e dessa forma mantém a emissão do total, do teto total, a quantidade constante de CO2. Então foi esse tratado. Então tem muitos países aí que estão recebendo dinheiros internacionais porque eles estão diminuindo a quantidade de CO2 que emite. Aqui mesmo em Natal, tinha um lixão ali em Cidade Nova, e aquele lixão emitia lá, com a decomposição da matéria orgânica, emitia muito CH4, queimava ali, o lixo emitia CO2 também, e quando a gente diminuiu e foi para o aterro sanitário, a gente diminuiu essa emissão. Só que aqui em Natal, infelizmente, né, nós dizemos isso, todos sabem que eu sou vereador aqui na cidade de Natal, eu disse que a gente podia ter apresentado um projeto, porque se nós diminuímos o CO2, a gente recebia dinheiro e poderíamos com esse dinheiro criar o nosso próprio aterro sanitário. Mas a turma não quis, prefere pagar lá um particular e está aí, nós
com esse aterro sanitário, nós diminuímos a emissão de CO2 e CH4, mas não ganhamos nada com isso, porque não existe vontade política, ok? Mas muitos países estão fazendo isso, diminui, acaba com as lixões e constrói o aterro sanitário, porque diminuiu aquela quantidade de CO2, de CH4, ele manda um projeto mostrando que diminuiu, e os países que estão precisando ultrapassar um pouco aquela quantidade, ele paga porque o outro país lá diminuiu, de tal forma que no geral fica a mesma emissão de CO2 emitido no mundo, que é o que chama Protocolo de Kyoto, ok? Então vamos para as questões lá, vamos para a alternativa.